Achamos que ser santo é aquela pessoa, né, que tem que viver enclausurada lá no convento, ou já achamos que o nosso pároco, os consagrados são santos, mas não é bem por aí que a coisa funciona. Os santos, né, os santos da nossa igreja, vamos tomá-los como exemplo. Os nossos santos que conhecemos, Santa Luzia, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia, os santos para nós, eles têm, não como imagem, como aquela coisa toda, né, que existe como um mito, mas como um exemplo de vida. Os santos para nós, eles têm que ser exemplo de vida, porque para chegarem a serem chamados de santos, eles renunciaram muita coisa. Eles renunciaram até a própria vida. Quando eles chegaram ao patamar de ser chamados santo, foi porque se desprenderam totalmente da vida na terra. E é isso que nós temos que trazer para o nosso dia, para a nossa vida. É desapegar-se, é deixar aqui tudo aquilo que nos prende a uma vida mais terrena do que santa. Ser santo não é você não fazer nada de errado. Não estou falando também para fazer coisa errada, mas o ser santo é você saber que você erra, mas que você tem um Deus misericordioso que olha por você. O ser santo, buscar a santidade, é você saber que você é pecador. Nós somos pecadores. Ser santo é sabermos que somos pecadores, mas estar em constante batalha física e espiritual em busca desta santidade. Porque santidade não cai do céu. Vamos morrer buscando a santidade. Travamos essas lutas todos os dias na nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Muitas vezes a gente sempre fala que Deus nos fez a imagem e semelhança. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender o significado disso, como isso é bom. Meus irmãos, ser imagem e semelhança de Deus quer dizer que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão glorioso, que Ele tirou lá do fundo do coração dEle o melhor que Ele tinha e fez Adão e nos fez. Nós temos dentro do nosso coração o melhor de Deus, mas por causa do pecado original somos pecadores. Mas é por causa disso que vamos deixar de buscar a santidade? Não. É olhar para aquele lado do melhor que temos e que somos para buscar. O ser santo não quer dizer que você já está salvo. O ser santo não quer dizer isso. Nós temos que ter sempre na nossa mente que isso é uma busca cotidiana. E o Evangelho ele nos traz exatamente isso. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são para nós caminho de santidade. As bem-aventuranças nos explicam tudo o que devemos ser para que possamos alcançar essa vida de santidade para nós. É ser misericordioso, é promover a paz, é ser humilhado, mas não deixar-se ser pisado, é ser humilhado em nome do Senhor, porque aqueles que são humilhados são exaltados pelo nome do Senhor. É você buscar ser perseguido, denunciar, anunciar o Evangelho, porque de nada adianta
eu buscar para mim, dentro da minha casa. Isso não adianta. Mas também não adianta nada você fazer para mostrar para o outro. Não é fazer para você e nem para o outro ver, mas sim para o Senhor ver. Isso se chama humildade. Porque também sendo humilde, nós estamos ainda neste caminho de santidade. As bem-aventuranças estão intimamente ligadas, como eu disse. São elas o caminho. São elas que nos levam a esse despojar-se da vida terrena. E nós temos mesmo é que nos desprender desta vida. Meus irmãos, de nada você vai levar quando você morrer. Me desculpa, mas nós lutamos tanto para conseguir as coisas, na verdade. Uma casa, um carro, trabalhamos, quase nos matamos de estudar durante anos para ser alguma coisa, alguém. Só que a realidade da nossa vida é que o material fica. Então, eu não estou falando para você deixar tudo para trás, dar tudo para as pessoas, não. Mas é você ter e não ter ao mesmo tempo. É você saber que você tem sim um carro, mas é um bem material. É você não abraçar aquele carro como se ele desaparecesse do nada, você vai junto. É o desprender-se das necessidades que o mundo nos impõe. É saber que a única necessidade que temos nesta vida é o que o Senhor nos oferece. Temos que ter necessidade daquilo que o Senhor nos oferece. Temos que ter necessidade, temos que ter essa busca contínua todos os dias do Senhor. Aquele que nos criou é santo. E Ele também diz que nós devemos ser santos. Sois santo como vosso Pai Celeste é santo. No finalzinho da primeira leitura, ele nos fala assim: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? E eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele diz: esses são os que vieram das grandes tribulações, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Esses são os santos. Esses que vestem as vestes limpas, mas não limpa porque foi lavada numa água qualquer, e sim no sangue do Cordeiro. Porque chegará um tempo em que prestaremos conta da nossa vida, e aí sim saberemos que teremos, se poderemos ou não lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, para que sejamos este povo da veste branca, da veste verdadeiramente limpa, não a veste material, mas a veste que o Senhor irá nos dar, a verdadeira veste. Que nós possamos todos os dias buscar esta santidade que é muito difícil. É muito difícil porque a cada momento a gente está ali em constante ao passo do pecado, no limite do pecado. Mas é o saber se policiar e se vigiar para afastar cada vez mais longe do pecado, cada vez mais perto do Senhor. Então o Senhor nos convida a buscar essa santidade, não por fora, mas dentro do nosso coração, porque é ali que Ele habita, é ali que existe o nosso melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concesso concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu
sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,